Shalom, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez em meio à natureza do nosso Criador, aquele que criou os céus e a terra, para compartilhar da palavra abençoada, as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Pai Celestial. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês é o Salmo 90, do versículo 1 ao versículo 4, que fala assim: Eterno, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és o Criador. Tu reduzes o homem a pó, e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Então, esse atributo aqui do nosso Criador é a eternidade. O Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial, o Santo de Israel, Ele é eterno. Um dos seus atributos aqui, que está sendo demonstrado aqui nesse versículo 4 e nos demais versículos, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és o Criador. Então Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai Celestial, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos criou, Ele sabe o que nós vamos pedir antes mesmo daquela ideia vir na nossa mente. Então, muitas vezes as pessoas, elas questionam o Criador e perguntam se aquela que é a vontade dele é o melhor para nossas vidas. Mas aqui a palavra nos mostra que nós podemos confiar nele, porque antes mesmo de tudo se criar, de tudo se fazer, ele já existia. Então ele sabe o que é melhor para nós, ele que criou cada sistema do nosso corpo, Ele que criou, Ele nos deu o fôlego de vida, Ele nos deu a saúde para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos exaltá-lo diante de todas as nações, porque nós fomos criados para sermos adoradores dEle. Então, a vontade dEle tem que prevalecer. E muitas vezes o ser humano, ele cai em muitos enganos, que ele é autossuficiente, que ele pode fazer as coisas sem consultar o seu Criador. E acaba se frustrando com aquilo que ele desejava fazer, mas não era o melhor para a vida dele. Então a palavra nos demonstra, a palavra ela é infalível, ela é a boca do nosso Criador, o manual de instrução que ele nos deu, para que nós possamos viver em harmonia, viver em paz, viver na luz. E os únicos que vão se incomodar com a palavra verdadeira, com as Sagradas Escrituras, são aqueles que vivem nas trevas. São aqueles que vivem em rebelião contra o Criador, que vivem em rebelião contra as suas leis. Então nós, como somos salvos, somos iluminados pela graça que Ele nos concedeu através do Seu Filho, nós temos o dever e a satisfação de cumprir as leis dEle, de testemunhar da palavra dEle, de poder cantar louvores e dedicar toda a nossa vida em adoração a Ele. Então aqui em meio à natureza, quem pode criar uma natureza tão bela como nós estamos vendo aqui no fundo, as árvores, as folhas, os animais, tudo em perfeita harmonia? Quem tem esse poder? Somente Ele, Yahuá dos exércitos, o Santo de Israel, aquele que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Como está escrito em Apocalipse 14, versículo 6, fala: temei ao Criador e dar-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ele é o soberano, Ele é o Criador. E Ele deu autoridade ao Filho dele, Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, para que viesse aqui e morresse por nós e recebesse o nome que está acima de todo nome. Então é pelo nome dele que nós chegamos até o Pai. Então os salmos, o salmista, sempre inspirado pelo Espírito Santo, ele sempre deixava claro os atributos do Criador e deixava claro que nós temos que ser submissos a Ele, porque nós fomos criados para ser submissos a Ele e fazer a vontade dEle, que vai permanecer para sempre. A vontade do ser humano não permanece para sempre, mas a vontade do Criador permanece para sempre e vai permanecer por toda a eternidade, porque isso está profetizado e as Sagradas Escrituras são infalíveis. Então você que está aí, que a sua vida muitas vezes não caminha corretamente, alguma coisa dá errado, você se pergunta o que está acontecendo,
Você tem que fazer uma autoanálise de si próprio e da sua vida para ver se você está se baseando e se pautando na palavra do Criador para poder andar no caminho correto. Porque você andando nesse caminho, eu não vou te falar que não haverão aflições, pois nosso Salvador disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele já venceu o mundo. Mas você vai ser perseguido muitas vezes por aqueles que não querem andar na luz. E ao mesmo tempo ele diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. Ou seja, a expressão bem-aventurado é mais do que feliz. Você será mais do que feliz, porque a paz que excede todo entendimento vai habitar no seu coração, porque você sabe que você está fazendo o correto. Mesmo que o mundo aponte para você que você está fazendo errado, mas o Eterno vai mostrar para você que você está fazendo o correto. E a palavra dele vai prevalecer para sempre. Você que faz a vontade dele também vai prevalecer para sempre. Então, você que hoje está desanimado, você que hoje muitas vezes não está querendo ler a palavra, não está querendo orar, não está querendo cantar salmos, entoar salmos e hinos, não deixe que o inimigo coloque esse desânimo no seu coração. Faça como os salmistas que permitiam que o Espírito Santo trabalhasse no coração deles para fazer esses salmos tão abençoados, que são saúde para aqueles que ouvem, para aqueles que cantam e transmitem esta palavra. Amém, irmãos? Então quero deixar esta palavra, esses versículos, e vocês podem ler o salmo completo, para que vocês entendam melhor e vejam os atributos do nosso Criador, e vejam quão ele é grande, quão ele é lindo e majestoso. E cada vez mais que você conhece ao Criador, você tem vontade de servir e ter o mesmo caráter que ele. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você seja transformado e revigorado numa nova criatura. Amém? Shalom e boa tarde a todos.